uma parada enorme, que Deus disse que aconteceria. Tá? Deus disse que aconteceria. Agora também nós temos leis que Paulo foi bem claro, que quando Pedro quis colocar um peso sobre os gentios, o que foi decretado? Olha, gente, os gentios não é judeu, eles não são obrigados a cumprir assim. Mas o que nós somos obrigados a cumprir? Não comer o que é sufocado, não beber sangue. Toda religião que é contra Deus bebe sangue, toma banho de sangue. E isso é condenável diante de... Tem crente que ama fazer isso. Ah, tô na graça. E quem diz que graça é de graça? E quem diz que a graça de Deus sempre existe, não existe desde sempre? Se não fosse a graça de Deus, coitado de Adão. Ai, de Adão, se não fosse a graça de Deus. Sabe? Ai de Noé e sua família. O que a gente faz é rejeitar a graça de Deus. Não foi isso que aconteceu lá na história do barco? Ele estava lá construindo aquele caixotão para ficar sobre as águas, ninguém quis. Que chuva, tu é maluco, velho? Foi 120 anos de pregação de graça para uma raça que não quis. Preferiram a prostituição, preferiram a bagunça, preferiram a zorra. Foram isso que eles preferiram. Agora dizer que graça de Deus só foi depois de Jesus, isso é que a gente não conhecer as Escrituras. Não é? Então a gente precisa, de alguma forma, voltar para esse evangelho genuíno. Né? Não combater... Gente, se vocês pegarem o que Calvino fez, Hitler, por causa de um teólogo, numa palestra dele, ele usou o que um teólogo disse e matou 6 milhões de judeus. 6 milhões de judeus, por causa de um teólogo antissemita. Você sabe o que é isso? Agora, esse teólogo, tudo que ele falou é besteira? Não! Então a gente tem que aprender a filtrar as coisas. Alguns teólogos defendem o cidadão, ele falou nisso num momentozinho de raiva. Gente, o que ele falou trouxe uma desgraça no mundo. 6 milhões de pessoas mortas por causa de uma frase de um teólogo cristão. Vamos lá, continuando. Muitos mártires conhecidos e desconhecidos, eles também morreram e ainda morrerão por causa da fidelidade a Cristo, né? E sua palavra, que foi o caso de Policarpo, os pastores na Coreia, na China. Eu gosto muito de algumas literaturas de Witness Lee e Watchman Nee, que ficaram presos lá na China durante muitos anos, e de lá foram escritos muitos livros, muitas coisas bacanas, que claro, que nós temos que filtrar. Eu estou aqui falando, vocês têm que filtrar, né? Tem que filtrar. O nosso problema é não ler a Bíblia, é não ler as Escrituras, esse é o nosso problema. Tá? Não interessa qual tradução, eu gosto de uma tradução, só que ela não é a melhor, não é a única, não, é a que eu gosto. Ponto. Você pode gostar de outra tradução. O importante é que Deus deixou, mesmo no meio de todas essas coisas, tentando calar a boca de Jesus, a boca do Evangelho, tudo que tentaram fazer do princípio até agora, a palavra de Deus continua aí, viva e eficaz, né? Esse clamor dos mártires, ele não pede vingança pessoal, mas pede a vindicação da justiça divina, né? É isso que é pedido. Isso vai estar lá em Lucas 18,
versículos 7 e 8, você vai encontrar isso aí. A busca pela justiça divina. Esse é o clamor da igreja diante dos massacres. Arenas, piras, campos de concentrações, prisão, câmeras de gás. O que aconteceu lá na época do Hitler foi terrível. Eu tinha um documentário de como eles atiravam aleatoriamente num judeu, como eles pegavam e jogavam os corpos num buraco, vivos, junto com mortos. Você via gente morta em cima de gente ainda viva se mexendo. Sabe? Mas esses judeus nunca negaram a Deus. Olha que interessante, né? Por mais que eles passassem, estou falando desses, né? Não estou dizendo que é todo judeu, que isso não existe, não. Tá? Em lugar nenhum, todo crente é bonzinho, todo crente é salvozinho. Não, não, não. Não existe esse não. Nós estamos num mundo de pessoas. E nós, seres humanos, sempre seremos complicados, né? E esse clamor não é um grito de lamentação, mas o lamento pela honra de Deus. As almas dos fiéis, eles receberão vestes brancas que representam retidão, santidade e alegria, né? Então isso quando Cristo vier, né? Mateus 13:43 diz assim: então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. A Bíblia também ela adverte, né? Em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos. Palavras de Salomão em Eclesiastes 9, né? Eclesiastes 9, no começo do versículo 8. Né? Então, eis a razão de sempre ser necessário lavar as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. Né? Essa é a razão. Nós precisamos manter as nossas vestes limpas. A nossa mente, as nossas ações, né? Elas têm que estarem limpas diante de Deus. Eu já falei aqui, vou falar de novo. A marca da besta já está aí. Primeiro é na mente, nas mãos, não é isso? A marca será na mente e nas mãos. Jesus avisou lá o povo dele, os judeus, desde lá do comecinho lá. Olha, coloquem na fronte, né? Na fronte, na mente e nas ações, né? Mão, marca, nas ações. É isso, nós temos que preservar a nossa mente. Né? Preservar a nossa mente e as nossas ações. Elas têm que ser diferentes do mundo. Elas têm que ser totalmente diferentes. Né? Então aí, a razão da necessidade da gente ter as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, que é Apocalipse 22:12, né? É que Deus habita numa luz inacessível. Tá? A gente precisa ter as nossas vestes lavadas, purificadas, santificadas por esse Jesus maravilhoso aí, no sangue dele, prestar atenção no seu sacrifício, por que ele se doou, por que ele deu a vida dele, né? A gente tem que entender coisas que são até fáceis de entender, né? Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo que foi feito, toda essa criação foi feita para quem? Para ele. Deus fez tudo para ele. Ele estava junto, é teu. E ele mesmo veio resgatar aquilo que é dele. Ele mesmo se sacrificou para resgatar aquilo que é dele. Né? E hoje Deus habita numa luz que ela é inacessível. 1 Timóteo 6,16 diz assim: somente a ele pertence a imortalidade e ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu, nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Aí a Bíblia também diz que nós, né, os filhos deles, devemos ser imitadores, andando na luz. 1 Coríntios 1,11. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Efésios 5,1. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. 1 João 1,7. Mas se vivemos na luz,
Como Deus está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vê que a necessidade da nossa mente, nossas ações estarem de acordo com os atos de Jesus é muito forte, é muito grande. Jesus me salvou, mas eu preciso fazer alguma coisa, pelo menos orar, para que Deus também salve outras pessoas. Não interessa se é bandido, assassino, estuprador, não interessa. Nossa obrigação é orar para que Deus salve. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Você não, você morreu, eu morri, se nós estamos salvos realmente, firmados na palavra. Mas e o ímpio? O lugar que eu não quero ir, eu quero que ele vá? E meus irmãos desviados? Quer dizer que eu sabia que ia desviar, não é isso que a maioria dos crentes falam? Eu sabia que ia desviar, mas perdoa, mas ora por aquela pessoa. Eu, há muitos anos atrás, quando um pastor estava em adultério e abandonou, ele simplesmente abandonou a igreja, as ovelhas queriam se dispersarem. E eu não permiti. Eu falei, mas vocês querem dispersar por quê? Porque o pastor está em pecado, é o problema dele. O nosso dever é orar por ele, para que ele se arrependa, se levante e volte. Mas está escrito que ferido pastor dispersa a ovelha. Eu falei, escrito está, agora você vai deixar isso cumprir se você quiser. Porque se a gente tomar uma atitude diante de Deus, nós vamos continuar a igreja de Deus, continuar o trabalho de Deus, continuar a obra de Deus. E nós continuamos a obra de Deus sem pastor, que eles também não sabiam que eu era pastor. Continuamos a obra de Deus sem um pastor. Mas estávamos com um sumo pastor e pessoas se convertendo e a igreja sendo construída. Gente, a gente tem que procurar entender a Escritura e tentar agir da melhor maneira possível. Não é isso? É isso que a gente precisa. Eu experimentei muito disso. Porque eu aprendi, ferido pastor dispersa as ovelhas. Então, deixa as ovelhas dispersarem? Não! Você tem um conhecimento, tem a palavra, tem a Bíblia na mão. Agora, claro, tem aquelas que são rebeldes a tal ponto que não querem ouvir correção, não é isso? Não estão nem aí para a palavra, não está nem aí para as autoridades. Quando eu falo autoridades, eu falo qualquer tipo de autoridade, seja ela do mundo, seja ela uma autoridade eclesiástica. Tá? São pessoas rebeldes. E isso, às vezes o que nós passamos na vida tem muito a ver com isso, a nossa rebeldia. A nossa rebeldia, ela nos traz prejuízos enormes, enormes, tá? Então, os que se vestem de vestiduras estranhas, esses ficarão fora, tá? Eu vou ler lá em Sofonias 1:8. Naquele dia de julgamento, diz o Senhor, castigarei, essa é para nós, pastores, os líderes e os príncipes de Judá e todos que seguem costumes estrangeiros. Gente, quando a gente dá uma olhadinha para a igreja, e eu estou falando já de muitos anos para cá, e a gente vê o rumo que ela tomou, na grande maioria ela estava aqui com Deus, aí foi fazendo isso, ó, saindo fora. E hoje existem costumes dentro das igrejas, principalmente neopentecostais, existem coisas que são feitas que quando você vai num culto demoníaco é a mesma coisa. Quando você vai num culto em que o diabo é adorado, em que isso é adorado, em que mortos são chamados, é a mesma coisa. Então nós corremos grandes riscos quando saímos da palavra do Senhor. Eu não estou acusando a religião de ninguém não, tá? Eu só estou dizendo o que está acontecendo na nossa. Tá? Na nossa que eu falo, nas igrejas da sua grande maioria aí. Mateus 22, 11, 13, ele diz assim,
Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento. E perguntou-lhe: amigo, como é que você se apresenta sem roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando a gente vê Jesus falando essas coisas e compara aí com pregações que parece que todo mundo é salvo de qualquer jeito, de qualquer maneira, não dá para engolir, né, gente? Não dá. Deus não brinca com a alma de ninguém. Deus não brinca. Ele quer salvar. Mas nós precisamos nos preparar para isso. Nós temos uma condição a cumprir. O amor de Deus é incondicional. Tudo bem. Ele é incondicional até onde? Eu posso fazer, agora que eu levantei a mãozinha, fiz a confissãozinha da fé, que é uma coisa que eu sempre achei estranha, mas tudo bem. Fiz a confissão, agora eu estou salvo. Eu posso beber, matar, roubar, destruir, fofocar, sabe? Eu posso fazer o que eu quiser então. Porque eu estou salvo, é graça. Tem um amigo meu que ele prega o evangelho, ele usa drogas. Cheira. Ele vai e prega, como ele diz, dá tiro. Então, não é complicado? Jesus pede para a gente separação. Jesus pede para a gente santidade. Aí eu vou fazer aquilo que o mundo me oferece, porque uma pessoa que usa droga, nós sabemos muito bem que ela não tem alegria dentro dela. Ela quer paz. Só que depois a droga aprisiona de uma forma que, além de tirar a paz, ele está preso naquilo ali. Né? A droga, além de tirar a paz, prende a pessoa. Né? Então, são coisas assim meio complicadas de se aceitar. Vamos lá. Bom, estar no céu é bem-aventurança, é glorificação, não plena, né? Não plena porque não houve a ressurreição dos mortos ainda, mas é superior, sei lá quantas vezes superior, é muito melhor que estar nesse corpo. Aí Paulo disse até assim, Filipenses 1:23, estou dividido entre dois desejos. Quero partir, ó, o primeiro desejo, partir e estar com Cristo. O que me seria muitíssimo melhor. Né? Era parte. O Edinho quer falar alguma coisa, pastor Edinho? Não. Oi? Quer falar alguma coisa? Não. Ah, tá. Tá bom. Então, essa divisão, irmão. Hoje eu vejo o crente falar que quer continuar vivendo aqui. Não quero morrer agora, não. Se a morte vier, não tem muito o que fazer, não, né? Mas por que você quer ser preso? Eu conversando com uma menina não crente, pregando um evangelho. Eu não quero morrer agora. Eu disse para ele, por que você não quer morrer agora? Porque ainda é cedo. Cedo para quê? Eu falei, menina, quando a morte vier, ela vem. Se você é novinha, se você é velhinha, se está na barriga, se acabou de nascer, não importa. A morte vem, leve ponto final. Então esteja preparado em vida. Tá? Porque na cabeça das pessoas, alguém veio para mim, o correto é o pai e a mãe morrer primeiro. Eu falei, menina, é morte, não existe certo ou errado, é morte. Ela vem, não quer saber se é filho, não quer saber se é marido, se é mãe, se é mulher, o que é? Ela vem e acabou. O que nós precisamos é estar preparado em vida. Né? É nisso que nós precisamos estar. Desde quando eu aceitei ao Senhor, que eu reconheci Ele como Senhor e Deus da minha vida, eu falei, se morrer, eu pregava o evangelho, eu ia em cada lugar que eu não estava nem aí não. Eu ia pregar. O risco que eu corria, para mim pouco me importava. Que eu já saía de casa, se me matar eu estou na glória. Acabou. Mas a gente não pode deixar ninguém, mesmo sabendo que pode morrer, ninguém deixa de ir trabalhar para ganhar um din-din, né?
Mas para ir para a igreja, eu já ouvi isso. Oh, é muito perigoso. Entendi. Né? Então a gente vê que a vida da gente, ela não é cercada realmente ainda. Muitos de nós não entendeu quem é Jesus, quem é Deus, o que é salvação de verdade, né? Vamos lá. Naqueles tempos lá, os réus, os condenados, né? A gente está aí falando de roupa branca, eles se vestiam de preto, né? Eles foram condenados na terra, mas no céu, Deus fez o quê? Os vestiu de branco. Estão absolvidos, justificados, salvos. Então, diante de Deus, meu irmão, não interessa o que juiz vai fazer, as mentiras que vão inventar. Pode fazer o que quiser, prender, mandar matar, dar injeção letal, fazer o que quiser. São homens, que nem a gente. Eu espero que Deus os converta quando tomarem essa atitude. Mas pro salvo, pro inocente, pro salvo, ele vai estar na glória. Aqui nós seremos condenados como pior espécie de bandido. Mas lá no céu seremos salvos por um Deus maravilhoso. Né? Participaremos da glória dele, da paz. Aí o que a gente espera é que eles se convertam depois de tudo isso. Né? É isso que a gente espera. O bom de Deus é isso, que mesmo a gente sofrendo consequências, nós não queremos o mal de ninguém. E isso é o cristianismo. Isso é o verdadeiro cristão. Não é? Vai morrer, vai me matar? Tá bom, mas que Deus te perdoe. Deus não impute este pecado. Quantos oraram assim? Acho que um deles foi Estevão, não foi? Que falou isso quando foi ser apedrejado, eu não me lembro. Mas teve um apóstolo que agora eu não lembro. Eu acho que foi Estevão. Quando ele estava sendo apedrejado. Deus não lhes impute este pecado. Então, enquanto ele ia ser morto de uma forma horrível, ele disse que olhou para o céu e viu o quê? Os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita do Deus Todo-Poderoso. Aí os caras começaram a tirar pedra. Deus, não impute este pecado a eles, perdoa-os. Olha o nível, olha o nível que esse homem chegou. Olha o nível, a aproximação que ele tinha com Deus. Sabe, era algo maravilhoso que você, eu, todos nós podemos ter. O que nós precisamos mudar é a nossa mentalidade, é a maneira como nós vemos, né? Como nós vemos a coisa. Né? Porque a nossa tendência quando alguém peca, um irmão, seja quem for, é já querer juízo. E Deus é o perdão. Não é isso? Deus é... Claro que devemos tomar cuidado com certas coisas, mas o princípio de tudo é o perdão. Né? O verdadeiro pai, a verdadeira mãe, ele não corrige o filho? Corrige. Chega a ponto... Os pais que não estão corrigindo... O filho já faz o que quer dependendo da idade. Mas os que não corrigem, a probabilidade de começar a apanhar do filho é muito maior. Não é? Os filhos não respeitam, uma série de coisas aí. Mas os que corrigem, mesmo que doam o coração, corta o que ele mais gosta, dá um pedala Robinho, sei lá do jeito que a pessoa lá, cada um aí cuida do filho. Mas ele faz isso para tornar o seu filho uma pessoa melhor. Né? Uma pessoa melhor. Então tem que existir a correção. Os crentes não querem a correção na igreja, eu vou dizer assim, ó, piamente, não é nem o crente, é o diabo que opera na vida desses crentes. É só isso. São os espíritos malignos operando na nossa vida. Porque como eu não quero a correção de Deus? Como eu quero rejeitar quando Deus me corrige? Porque a Bíblia é clara, que Ele corrige aquele a que Ele ama. Só mesmo a pessoa sendo muito rebelde. Só mesmo pessoas que dão lugar ao diabo e nem conseguem ver isso por não aceitar a correção de Deus. Porque ele só fala. Só que ele cumpre o que ele fala. Olha lá Israel de novo, sofrendo com falta d'água. Ele cumpre o que ele fala.
Mas para quê? Para correção. Ele quer que aquele povo se volte. Né? Se volte para ele. É essa a ideia da correção, que a gente se volte para Deus. Né? Vamos lá. As almas dos fiéis, eles estão descansando. Não dorme, tá? Não dorme. Mas até chegar o dia que se completará o número de mártires, né? Os crentes estão descansando de suas fadigas, das suas lutas, né? Lá não tem mais dor, nem pranto, nem luto. O dia está determinado e o número também está determinado. Tá? Nós não temos esse número, mas está determinado tanto o dia quanto esse número. Até que esse número não tenha sido completado na terra, o dia do juízo não pode chegar. O Cordeiro está no controle, Jesus Cristo e Yeshua está no controle disso aí. Né? Nenhum fio do nosso cabelo pode ser tocado sem que ele permita. Mas precisamos saber que nos foi dado a graça não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por ele e até de dar a vida por ele. Deus mostra para esses mártires que o sacrifício deles não foi um acidente não, mas um apontamento. Até na morte do povo dele, Deus está no controle. Né? Então, há um limite para essa crescente enxurrada de injustiça, além do qual ela não vai conseguir passar não, tá? Deus anuncia esse limite intransponível. Eu me lembrei agora até de uma passagem de Jó, que Deus fala assim, que quem deu ordem às ondas orgulhosas do mar, né? Quando se traduz é o orgulho, as ondas orgulhosas do mar, e disse para elas, até aqui virá